Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial. Bom dia pra você que tá acordando cedo, tomando seu cafezinho. Bom dia pra você que vai trabalhar. Bom dia aí. E falando, trazendo aqui as notícias do nosso Palmeiras, pessoal. Logo mais teremos Bragantino e Palmeiras em Bragança Paulista. Vamos dar o bom dia especial aqui, ó. Dar o bom dia especial para o nosso amigo Eduardo, que botou aqui, ó: sou de Manaus, Amazonas, gosto muito do seu trabalho, procura acompanhar diariamente as notícias do nosso Alviverde. Desde já, parabenizo o compartilhamento das informações referentes ao Palmeiras. Forte abraço Eduardo, obrigado aí pelo feedback. Tá aqui o User, bom dia família palmeirense. Então tá aqui os bons dias de hoje. E você que quer ter o seu nome assim logo no início do vídeo, igual do Eduardo aí, é só deixar o seu bom dia, deixa o seu bom dia aí, deixa o seu nome também, pessoal, muito importante, deixa o seu nome e a sua cidade, assim como o Eduardo que é lá de Amazonas, deixa aí o seu nome e a sua cidade, pra gente saber você é palmeirense de qual cidade do Brasil. E todas as manhãs nós trazemos aqui o nosso bom dia especial. Pessoal, na capa do vídeo aí você viu o William José e o Diego Costa. O Diego Costa é o seguinte, pessoal, o GE tinha informado que o Palmeiras não iria contratar o Diego Costa, que o Palmeiras via uma negociação tipo descartada por causa da idade do jogador, porque jogador no vestiário não é bom de vestiário. Só que a gente vai trazer o Nicola, e o Nicola falando que a negociação tá quente, pessoal. A negociação tá quente e o Palmeiras pode fechar com o Diego Costa. E aí, se você perguntar a minha opinião, o que eu acho? Pessoal, já vi tanta coisa no futebol, que eu espero tudo, pessoal, eu espero tudo. Sinceramente, eu já vi tanta coisa no futebol que eu espero tudo. Negociação que não ia ser feita e foi realizada, negociação que já estava certa e depois cancelaram a negociação. Nesse mundo do futebol eu já vi de tudo. Então, o que acontece? As 3 contratações que o Palmeiras fez até agora, Caio Paulista, Aníbal Moreno e o Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues se machucou e o Palmeiras está em busca de um centroavante, né? O William José é difícil e o Diego Costa está livre no mercado. A Leila já descartou, mas segundo aí você vai ver o próprio Nicola falando aí que tem negociação em andamento. Vamos aí assistir o vídeo, daqui a pouco nós estaremos de volta. Quero falar agora sobre o William José, atacante que já jogou por São Paulo, esteve também no Grêmio, entre outros clubes, atualmente pertence ao Betis. E a informação da ESPN dá conta de que o Palmeiras fez uma consulta ao Betis para tentar a contratação do atleta. Vale a lembrança de que o William José tem contrato longo lá no Betis e tem sido mais titular do que reserva na atual temporada. Esteve em 17 jogos como titular e em outros 10 na condição de reserva, soma 10 gols e 2 assistências. Essa temporada atual é muito melhor, por exemplo, do que a temporada passada. A chance desse negócio avançar é praticamente zero. Primeiro porque se perder o atleta, o Betis vai ter pouco mais de 24 horas para contratar um outro jogador. A janela de transferências no futebol espanhol se encerra agora, no dia 31. Dessa maneira, seria muito rápido, tudo muito precipitado. E o Betis não pode abrir mão de alguém como o William José. Não há nenhuma outra negociação em andamento para que o William José possa ser reposto. Diante desse cenário, por mais que tenha havido contato, nem estou descartando a informação da ESPN, mas é difícil imaginar que o William José possa ser contratado. Ainda mandei mensagem para o empresário dele, o Nick Arcuri, deixa eu ver se ele já respondeu alguma coisa. Ainda não tenho novidades, quem sabe durante o programa do Nicola dessa terça-feira. Também contei pela manhã, nessa terça, que as negociações entre Diego Costa e Palmeiras existem. E de acordo com uma fonte alviverde, as negociações são quentes. Existe a possibilidade de o atleta de 35 anos de idade, que está livre no mercado desde o fim do ano passado, quando deixou o Botafogo, ser contratado. Foge do perfil que o Palmeiras busca há bastante tempo, 35 anos de idade, cara de polêmicas no vestiário, não gosta de ficar no banco de reservas, mas diante da escassez de centroavantes, pode ser uma alternativa. Você pensa o contrário? Entre Diego Costa e William José, qual você gosta mais? Use o espaço para comentários e deixe a sua opinião. Também queria pedir para você deixar like, para você se inscrever no canal e, se puder, também curta esse vídeo. Se pagou de acúmulo, aumentou. Isso. Porque as pessoas querem sair de casa. Exatamente. Entendeu? Então, da indústria do... agora,
Pois É a é, mesma você imagina coisa. quanto dinheiro o Palmeiras deixou de arrecadar com tanto show, né? Porque a W Torre não pagou um centavo. Agora, a Soccer Grass já tem um estudo para entender a relação. Veja, seria natural, eu acho, nesse caso, na minha opinião, antes, que a W Torre acusasse a Soccer Grass acusasse a W Torre pelo mau uso do espaço. Ah, porque cobriu demais, porque não tirou a miçanga, sei lá. Mas pelo menos por enquanto, de forma oficial oficial, que o desgaste do composto tem a ver com poluição, calor e etc. E ninguém agora está falando, não, você fez show demais, você limpou de menos. Por enquanto óbvio não tem isso oficialmente, tanto que eles não romperam. O que há é um estudo que já foi feito, já tem um laudo eu vi o laudo de uma empresa brasileira muito séria, de um instituto brasileiro muito sério, em relação ao desgaste do material, porque a gente fala temperaturas muito altas, porque o polímero, a borracha, ou como chama? Termo, não sei das quantas. Composto termoplástico. Composto termoplástico. A reação química que acontece quando ele é aquecido não é exatamente a reação química que acontece com a madeira, que acontece com o chão. Não esquenta e esfria com a mesma rapidez. Ele tem uma deformação do material. Tem lá um estudo químico, entendeu? Não é a nossa praia. Por isso que essa agora, a possibilidade bastante grande, ainda não oficial, que o novo composto seja um novo composto. Não é o mesmo composto que já está lá. Outra coisa. Não é holandês mais. Como, por exemplo, são em outros estádios que tem grama sintética, né? Lá na Arena Caspa de coco. Caspa de coco. Mas lá é por causa da umidade, porque lá é muito úmido. No Engenhão é cortiça. Isso, cada um é um jeito. E no Engenhão foi feito cortiça porque é muito calor no Rio de Janeiro, então, portanto, então, enfim. É mais resistente. Agora, uma coisa pra mim, a informação é minha, não é de ninguém, tá? É óbvio que a Soccer Grass e a W Torre vão ter que se entender. Eles têm contrato, né? A W Torre contratou a Soccer Grass para instalar o gramado no Allianz Parque. Agora, não foram feitas as manutenções. Ponto. A informação é minha. Não foram feitas as manutenções devidas no gramado. Feita ruim, simplesmente não foram feitas. Não foram feitas. Assim, é mais ou menos com um gramado natural que os caras não vão lá passar o caminhão. Eu né? gostaria que, se eu estiver errado, que a W Torre mostrasse quando fez, por que fez, mostra as imagens. Eles têm lá. Né? Vamos combinar que nesse aspecto, né, fosse o gramado natural, isso fica mais visível, planeta, né? E não sei o que tal. Se você não faz a manutenção, o gramado natural fica mais mais visível. Ou cresce praga, ou vai buraco. E eu vi ontem, conversei com 2 especialistas e eles foram unânimes. O gramado do Allianz Parque precisa ser trocado. E por isso que você está falando que vai ficar muito tempo fora do... Não vai ser trocado. O Palmeiras tem alguma perspectiva de voltar a usar o... Bom, se não vai ser trocado, não tem estádio. Não, vai fazer uma gambiarra. Vai colocar o composto novo. Aí depende. O que eu imaginei é que a Soccer Grass fosse ligar para os holandeses e falar, vem cá. A origem da empresa, inclusive, usa essa tecnologia. Vai mandar, vai fazer como? A Marília trazendo uma informação nova, que é um composto diferente. Eu não sei qual é a empresa, não sei qual é o prazo. Não há prazo ainda definido. Não tem prazo. O que eu sei é que vai ter um 27 dias, né? Entre um show e outro, e um jogo do Palmeiras que não vai acontecer, porque vai para Barueri. O ideal seria que se fizesse agora, entre fevereiro e março. Mas eu duvido que isso saia rápido assim. De qualquer forma, eu acho que essa situação que ela é agravada por pressões internas dentro do clube, óbvias, da torcida insatisfeita, obviamente, e de 3 empresas, pode causar uma questão que é ruim esportivamente, que é o Palmeiras treinar num tipo de piso e jogar em outro. Isso me parece uma decisão, ainda que entendo que as pressões, o calor, que seja nesse momento uma resposta, não podemos ser parceiro de alguém que está nos deixando na mão. Não sei se a médio prazo, com todo respeito, é uma decisão razoável agora. A caixa de mensagem da W Torre Entretenimento de domingo pra cá tá muito cheia de gente desistindo
querendo desistir de camarote, desistindo do passaporte. O prejuízo é brutal para ambos. O Palmeiras, técnico, financeiro, tudo. Agora, e para a empresa também. Para a Real Arena. Mais. Fiz essa pergunta um pouco mais cedo em outro W Torre Entretenimento, eu não sei o que eu falo. W Torre ou é o Palmeiras? Nessa... É o Palmeiras, para mim, sinceramente... Mas ninguém torce para a W Torre. Exatamente. Não, mas é uma empresa que pode ser asfixiada financeiramente. Você está falando quem perde mais financeiramente? Não. Qual é o prejuízo maior? Essa é a pergunta. Prejuízo do Palmeiras. O Palmeiras tem prejuízo financeiro, porque ninguém torce para a W Torre. Exato. Não, o prejuízo financeiro do Palmeiras vem a 120 menos 8, quanto que dá, Marília? 112. 112 meses, com essa parceria maravilhosa. O meu ponto é o seguinte, quando eu falo prejuízo é no seguinte sentido. Quando você tem um litígio desse, você está numa disputa, os lados estão em guerra, então cada um vai fazendo um negócio de forma que ele se saia bem e o outro se saia mal. Os movimentos de parte a parte são piores para quem? Para uma empresa que não vai lucrar mais, que não sei o quê, que vai deixar o estádio parado lá, não sei o quê, ou para o Palmeiras? O Palmeiras, que é a razão de existir disso tudo. É óbvio que é pro Palmeiras. Entendeu? Tá na cara que é pro Palmeiras. A gente já viu, né? E a não decisão disso impacta a temporada. Porque nós estamos em abril e jogar o Campeonato Paulista em Barueri. Desde que a gente tenha um planejamento, uma certeza que você vai ter um gramado bom. No Allianz Parque. Ou vai jogar a Libertadores também Mais do que isso, que você vai ter um gramado bom, como me parece que não terá, mesmo trocando a borrachinha, né? Em abril. Então é uma coisa que vai se arrastar durante o ano. Precisa ver também, a Soccer Grass, ela é uma empresa, ela presta serviços, mas ela importa a matéria-prima do serviço que ela presta. Outras empresas que trabalham com gramado sintético também fazem isso, também importam. O Brasil produz... Tem 2 empresas que produzem, segundo me falaram, e não exatamente em larga escala, e não exatamente para esse tipo de... É sempre por encomenda. É sempre por encomenda. Então, qual é a urgência? E agora, fazendo a Soccer Grass um novo contrato com um novo fornecedor de termoplástico, sei lá o quê, se vai casar com o que tem de estrutura lá, porque tudo foi feito no Allianz Parque para que ter para o peso desse componente, para sedimentação desse componente, para colar esse componente. Não é o pó de café que você troca e põe na mesma xícara, entendeu? A gente está falando de uma forma muito simplória, de uma coisa que o Palmeiras precisou de um tempo para transformar grama natural em grama sintética, e a estrutura do estádio teve que mudar por causa disso. Então, uma coisa que o Palmeiras vai precisar, ainda que nesse momento, aparentemente, a relação seja tão ruim que ninguém se senta à mesa para conversar direito, e os ânimos estão acirrados, nervosos, e a culpa é do outro e quer que resolva amanhã. Mesmo que alguém chegue lá, o Papa Francisco falando a culpa é minha, não vai resolver amanhã. Então, não vai resolver, eu estou dizendo, a culpa é da W Torre que não fez a manutenção que deveria. O Luiz Gentil fala o seguinte aqui, o Palmeiras se preocupou tanto em fazer uma ampla divulgação do seu excelente gramado, que iria durar até 2060, mas esqueceu que tudo nesse mundo precisa de manutenção. Afinal das contas, o molho vai sair mais caro do que o frango. Manutenção que o Massa está falando que era da W Torre que ela não fez. Agora, Então, mas no fundo, no final das contas, o que pega é o Palmeiras. Porque da porta para dentro não interessa. É o problema que o Palmeiras tem que resolver com a W Torre. E é um problema insolúvel. Não tem solução. Se bobear, vai arrastar 30 anos e não vai resolver nada. Entendeu? A gente conversava ontem. É insolúvel, porque o contrato é o primeiro que foi escrito nessas condições. Não é que não havia aqui em São Paulo, em Barueri, no Rio de Janeiro. Não havia no mundo um contrato, um modelo parecido como esse. Que era considerado o melhor acordo de um clube de futebol em todos os tempos. Exatamente. Agora, e para este contrato ser bom mesmo, é preciso que os espíritos conversem. Exato. Né? Porque a W Torre alega um monte de idiosincrasias do contrato e diz que ela não deve, que ela não vai pagar, que o valor não é esse. Né? O Palmeiras não aceita que a W Torre cobre R$3.000 por uma cadeira, entendeu? Quando vai... o que pode quando quebra uma cadeira. Imagino. Então,
Só para concluir, Arnaldo. Essa questão do gramado explode em algo que não está funcionando há 112 meses, né? E o Allianz Parque toca a vida dele, o Palmeiras toca a vida dele. Quando estourou no campo, no time, aí você tem milhões de torcedores que estão, inclusive, assim, ó. Falam, paga o Palmeiras, W Torre. Sabe? Isso é uma relação extremamente delicada e perigosa. Seria muito importante que, de alguma forma, se fumasse algum cachimbo aí, tá? Pro bem das duas instituições. Porque tem outra coisa. Se a W Torre acha que deve 10 e o Palmeiras acha que a W Torre deve 50, a W Torre paga os 10 e vamos discutir os 40. Vamos sentar aqui e resolver se o problema é dinheiro, né? E aí eu tenho muita dúvida se a empresa tem condições de arcar com esse dinheiro. Exatamente. Eu tenho muita dúvida. Muita mesmo. Tá? Então, não tem solução. Rápida não tem solução. Vai ter que ver onde encomenda o composto, da onde vem, se ele vai se adaptar a trocentos shows, que vão. A agenda está feita. A W Torre Entretenimento já vendeu para uma empresa, tem 3 nomes, tem 3 letras, eu nunca sei, eu não lembro. Isso aí já está posto, entendeu? Vai ter que acontecer. Agora, se o Palmeiras impedir que isso aconteça, aí faliu de vez a relação. Muito normal. É um jogo que o Santos vai jogar em casa. Vai jogar em casa. É um campo neutro, tanto para um quanto para outro, com a torcida amplamente favorável ao Santos. Tem que jogar em casa, tem que ganhar esse jogo. Eu não achei esse gramado essas coisas também, não. No jogo contra o Corinthians, dava pra ver ali. Não choveu pra burro. Mas tá muito melhor que o do Inamar tá ruim, né? Tá. Mas nada se compara ao gramado do Allianz Parque. Do qual falaremos agora. Facichini, você tem 3 minutos para resumir a questão do gramado. O que aconteceu ontem? Atualizar as informações, na verdade. Ontem em Chilique, porque rescinde o contrato com a Soccer Grass para manutenção no CT do Palmeiras. Porque o contrato do Palmeiras com a Soccer Grass é pro CT. A Soccer Grass é para tudo. É um contrato que vale tanto para CT como para estádio. Só que a parte do CT quem paga é o Palmeiras. Isso, estádio, exatamente. Quem paga exatamente. E como eles estão ligados a Soccer Grass com a Real Arenas para o estádio e ao Palmeiras para o CT, no CT eles não trabalham mais. Pô, que legal. Rescindiu o contrato. Ou seja, o clube agora vai mandar jogo no CT. É isso. Constrói, levanta 3 arquibancadas e joga lá. Já que é isso. Não vai jogar O que o Palmeiras tinha que fazer é, de forma unilateral, ele tomar a rédea da situação. Eu também acho que o Palmeiras tem que tomar a rédea do estádio. Porque conversei ontem com o especialista em gramado sintético. O nome dele é o Clóvis, trabalha numa empresa bem renomada aqui no Brasil. E que, inclusive, até conversou conosco na Placar ontem no 45 minutos. E ele me explicou, assim, por alto. Ele falou, claro, eu não tenho a habilidade para falar sobre o que está acontecendo no gramado do Palmeiras, porque eu não trabalho lá. Mas, vendo, né, o que está acontecendo de fora, do jeito que está o gramado, do jeito que o tal do termoplástico, que não é um material que resiste ao clima e ambientação de São Paulo e tudo mais. Como ele ficou no gramado e como está essa situação, vai ser um trabalho bem árduo para você arrancar tudo aquilo e fazer a manutenção. Que talvez o recomendado seja, meu amigo, afueira gramado e colocar o novo. Isso é o termoplástico? Isso é o termoplástico. O que acontece? Ele explicou. Esse material, ele foi puxado da Holanda. Tá? Porque a empresa que forneceu junto com a Soccer Grass tudo a grama sintética do Palmeiras é holandesa. Só que esse material, para a temperatura na Holanda, ele tem uma resistência. Como ele não tinha sido testado e foi pela primeira vez trazido ao Brasil, ele tem uma outra durabilidade. E até porque a quantidade de eventos do Allianz Parque vai fazer com que esse material seja colocado ainda mais à prova. E ele não aguentou. Né? Então, assim, talvez por não se saber a época, e por isso que deveria ter sido feito um estudo, e não já com pressa ter fechado um contrato, e aí a cobrança no senhor Gagliotti, no senhor Alexandre Matos, né?
de olhar para outras empresas que estavam lá também, querendo, mas enfim, vai entender, de que esse material talvez, né, não desse certo como não deu. Então faltou esse tipo de habilidade. Um teste, 3 meses, 4 meses desse gramado, talvez o CT treinando para ver se é isso mesmo, se não é, e fizesse essa mudança, né? Então, o que eu penso hoje, a minha opinião, o Palmeiras tem que, por ele, chegar amanhã no Allianz Parque, arrancar tudo, traz uma empresa nova, Concordo, 100%. uma empresa nova. Fora, já que não quer mais Soccer Grass, mas a Real... Dane-se Real Arenas, manda a Real Arenas às favas, vai pra justiça. Quem tem de cuidar do estádio é é o Palmeiras. Agora é o Palmeiras. Tá bom. Dessa parte esportiva. Vou, entre aspas, tomar um prejuízo. Mas o Palmeiras tem que se garantir judicialmente, entendeu? E vai. Porque se o Palmeiras Levanta laudos agora. vai arrancar tudo, a AW Torre pode conseguir uma liminar impedindo a ação do Palmeiras. Porque a administração do Palmeiras cabe à AW Torre. Você entendeu? Então o Palmeiras não tem essa autonomia para chegar lá e arrancar tudo. Você acha que o Palmeiras não tem uma autonomia? Não tem. Não tem? Não, no sentido de na verdade, no sentido de argumentar com a urgência. Fazer o seguinte. Então, mas é por isso que o Palmeiras precisa ir à justiça, conseguir essa liminar. Na verdade, o Palmeiras... fazer isso. Então, na verdade, senhor Mano... Para falar assim, para ter autorização na justiça, para falar, eu vou assumir essa bagaça aqui, eu vou arrancar porque a empresa, a Real Arenas, não está entregando. Está machucando as pessoas. Você leva a perícia, você leva laudo. Aí você tem perícia, laudo, tudo isso que está acontecendo. Tem que fazer rapidinho. Você faz isso, entendeu? E outra coisa. Pode chegar lá descoberto. Outra coisa. Não vai dar problema. Por que o Palmeiras tem autonomia, Sormani? Porque o Palmeiras é quem fez toda a solicitação para a W Torre da troca do gramado. A W Torre, junto com o clube, quem conseguiu bancar essa brincadeira já toda. Já que a W Torre não fez, é mais um argumento para você ir à justiça e dizer o seguinte, olha, tá tudo aqui, cansei de pedir. Tá acontecendo isso, os jogadores estão preocupados. E, gente, o Palmeiras precisa agir rápido sobre isso. Sabe por quê? Daqui a pouco, velho, começa a Libertadores, Campeonato Brasileiro. Vai ficar jogando em Barueri? E segundo esse especialista, o que mais demoraria... que talvez hoje você, segundo ele, já tem empresa aqui no Brasil com material disponível, seria importação do gramado, né? Porque muitos gramados vêm, obviamente, de fora do Brasil. Esses principais, esses mais renomados hoje, vêm de fora. Mas algumas empresas já têm essa tecnologia aqui disponível no Brasil e que a troca do gramado demoraria em até 30 dias. Ou seja, em até um mês se instala tudo e está pronto para jogar. Ótimo. O Palmeiras rescinde com a Soccer Grass por uma soma de fatores. De a Soccer Grass não está conseguindo resolver o gramado do Allianz Parque, de ter que sair do Allianz Parque por provavelmente um mês e perder dinheiro com isso, e porque o gramado da academia também está com problema, como dissemos ontem aqui, né? Ontem, informação minha e do Rodrigo Matos, o Palmeiras também tinha um problema no gramado da academia. Então, é claro que a rescisão com a Soccer Grass, que é uma rescisão do Palmeiras com a Soccer Grass, ou seja, uma rescisão que só significa não ter mais a Soccer Grass no gramado da academia de futebol, do CT, ela se dá pelos dois fatores. Mas ficou feio, na minha opinião, para o Palmeiras. Pelo seguinte, no domingo, a Soccer Grass publicou uma nota oficial às 15h dizendo que tinha diagnosticado o problema, que ela era a origem do problema e que estava 100% preparada para resolver o problema. 6 horas depois, o Palmeiras divulgou uma nota em que atacava a W Torre, dizia que a W Torre tinha sido negligente, o que é verdade, mas omitia a informação da academia de futebol. Conversando com uma pessoa dentro do Palmeiras, quando se começou a dizer, eu disse, por que vocês não disseram que também tinha um problema com a Soccer Grass na academia de futebol? E a resposta foi meio recupero, foi do tipo... Tem coisa que a gente diz, tem coisa que a gente não diz. O problema é claro que provavelmente a nota da Soccer Grass também omitiu informação. Também omitiu que, além do calor e da poluição, houve o problema do achatamento da grama pelas tábuas colocadas pela proteção do gramado. Só que a omissão da Soccer Grass
ela não está evidente, como ficou evidente a omissão do Palmeiras. O Palmeiras foi completamente, para quem não se lembra do episódio Rubens Recupero, que era o ministro da Fazenda em 94, e que vazou pela parabólica o áudio que dizia: tem coisa que a gente diz, tem coisa que a gente não diz. E foi exatamente o que ficou claro no dia seguinte à nota do Palmeiras. O Palmeiras fez questão de omitir um problema que havia também no seu centro de treinamento. E que ficou escancarado esse problema quando o Palmeiras anuncia a rescisão com a Soccergrass. A solução do gramado do Palmeiras vai se dar em aproximadamente um mês, mas a solução do problema do Allianz Parque só vai se dar quando as duas partes, Palmeiras e W Torre, conseguirem ter 2 diplomatas que se sentem para solucionar as questões. Se não, enquanto tiver ruptura, vai ter problema. Sinal agora, por exemplo, como é que você vai fazer com um fornecedor de grama sintética para o centro de treinamento e outro fornecedor para o estádio? Tá errado. Tinha que sentar as duas partes na mesa e dizer: então lá, vamos romper com a Soccergrass, vamos contratar a Total Grass, que coloca o gramado do Botafogo, por exemplo. E aí coloca nos 2 campos. Em parceria. Porque o contrato é feito para ser uma parceria em que todo mundo ganha. Neste momento, todo mundo perde. Mas eu não entendi, então, por que o Palmeiras fez isso? Qual a vantagem? O que o Palmeiras está esperando? Pressionar a W Torre de alguma forma? Não faz sentido, porque ela vai acabar tendo mais trabalho. O Palmeiras está tentando pressionar a W Torre e o Palmeiras quer principalmente ter o gramado em ordem no início da Libertadores em abril. O objetivo do Palmeiras é esse. Tem que começar a Libertadores com o Allianz Parque em totais e perfeitas condições de gramado. Então ela pressiona a W Torre porque tem uma guerra anterior, Domi. A guerra do Palmeiras com a W Torre, ela tem a ver com a arbitragem. Então a W Torre deve 150 milhões de reais aproximadamente ao Palmeiras pelos não repasses do dinheiro da verba dos shows, da porcentagem dos espetáculos. E o Palmeiras entende, já foi até, virou caso de polícia, tem um inquérito, foi criado como apropriação indébita que o Palmeiras denunciou. Isso aumentou o tamanho da crise. A W Torre argumenta que ela não faz os repasses, embora ela faça o relatório de quanto tem que repassar, porque espera a arbitragem dizer qual é o valor exato da dívida. Mas não tem desculpa, tem uma dívida. A dívida existe. O ponto é, para pressionar a W Torre nessa relação que virou uma guerra, e para pressionar a W Torre por uma questão objetiva e justa, que é a reforma do gramado do Allianz Parque, o Palmeiras jogou a culpa inteira na W Torre e omitiu que tinha um problema no CT com a Soccergrass. Aí é que tem a minha crítica. Você não pode omitir uma informação dessa e evidenciar que esse problema existe no dia seguinte. Temos um problema com a W Torre, sim. Além disso, temos um problema com a Soccergrass no gramado do Allianz Parque e no gramado da academia. Se você fala a verdade, não tem problema nenhum. Quando você omite uma informação dessa, quando você usa a tática, tem coisa que a gente diz e tem coisa que a gente não diz, se a informação vaza no dia seguinte, evidencia-se o problema, evidencia-se a mentira. Foi isso que acho que o erro do Palmeiras está nessa comunicação. O Palmeiras tem toda a razão em cobrar que se resolva o mais rapidamente possível e da melhor forma possível, sem ter. Se tem que trocar o gramado, troca o gramado. Não tem que trocar só o termoplástico, então troca o gramado inteiro. O Palmeiras tem todo o dever, direito e dever, de cobrar isso. O erro é omitir que também tinha um problema no seu centro de treinamento, como ficou evidente com a rescisão do contrato ontem à noite. E tem uma matéria do Bruno Madri e do Flávio Latifi hoje no UOL mostrando que de outubro para cá o Allianz sediou 3 vezes mais shows do que jogos. Só que no CT não tem nem tanto jogo e não tem show. Então essa argumentação do excesso de uso não está funcionando nesse caso, né? Não, o problema do CT é o calor e a poluição. Claramente é o calor e a poluição. O calor e a poluição também é problema no Allianz Parque, que é o que está, exclusivamente isso está na nota da Soccergrass. Tem um problema extra, que é a história da memória da grama. Porque a memória, quando você tira a proteção, ela tem que ter a memória para voltar para a posição dela. Então ela vai apontar para o alto de novo. E ela não está conseguindo se recuperar dessa maneira.
Então ela está ficando deitada. Ela permanece deitada depois de você retirar a proteção. Esse é um problema que é relatado pelos jogadores no parque, mas que não foi relatado pela Soccergrass na nota oficial que ela emitiu. Então, também tem um recupero aqui na nota da Soccergrass. Tem coisa que a gente diz e tem coisa que a gente não diz. Só que esse recupero da Soccergrass não é evidente, porque não dá para você provar isso neste momento, né? O caso do recupero do Palmeiras, tem coisa que a gente diz, tem coisa que a gente não diz, é evidente no momento em que você rescinde o contrato com o fornecedor do gramado do centro de treinamento. Porque o Palmeiras Clube não tem contrato com a Soccergrass para o gramado do Allianz Parque. Do Allianz Parque é a W Torre que tem. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo com as notícias de hoje. E eu sei, pessoal, que tem gente que fala assim, o que o Nicola fala não se escreve, não tem que dar crédito ao Nicola. Pessoal, o Nicola fala de todas as contratações, pessoal. O Aníbal Moreno ele falou, o Bruno Rodrigues ele falou, o Caio Paulista ele falou. E agora o do Diego Costa ele tá falando. O Nicola ele fala de todas as negociações. Muitas ele acerta, muitas ele erra. Mas é informação, pessoal. Ele disse aí que tem negociação, como eu falei. Futebol existe de tudo. Mas, voltando aqui ao que interessa, logo mais teremos Bragantino e Palmeiras em Bragança Paulista pelo Campeonato Paulista 2024. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.